Você sabe, né, que eu gosto muito de indicar boas leituras para você, porque conhecimento traz paz. Quando a gente está meio confuso, meio atribulado, a gente está o quê? É sem conhecer. O conhecimento gera uma liberdade muito boa para nós, na nossa vida. E é claro, né, gente, a editora Santuário está com um lançamento, que é um livro muito bom para você conhecer ainda mais aí a área, né, os novos universo do Ministério dos Catequistas. Se chama O Novo e o Antigo Ministério dos Catequistas. Faz parte da coleção Formação para Catequistas, que foi pensado com o intuito mesmo, né, de ajudar todos aqueles que se dedicam dentro das paróquias e comunidades para o Ministério da Catequese. Ô, gente, para nós saber mais sobre isso, para compreender melhor, e é importante, viu, saber sobre isso, o autor desse livro está aqui, é Dom Rogério Augusto. Seja bem-vindo, Dom Rogério. Muito obrigado. Bom dia, muito Bom obrigado. dia. Bom dia. Que bom que o senhor está aqui. Seja bem-vindo, Dom Rogério, com alegria que nós o acolhemos. Dom Rogério, vamos lá, né? Como é importante, a gente estava comentando antes, né? O que o livro, O Novo e o Antigo Ministério dos Catequistas aborda. Bom, você me dá a ocasião de esclarecer uma coisa. Claro. Muita gente tem dito o novo e o antigo Ministério dos Catequistas. Não é o novo e o antigo, é o novo e antigo. Ah, o Novo e Não Antigo. se trata de dois ministérios diferentes. Ah, ótimo. Então, por quê? Porque o ministério de catequista existe na igreja desde que a igreja existe. Quer dizer, sempre teve catequistas. Sempre. O Papa Francisco, ele menciona da primeira carta aos Coríntios, é o capítulo 12, se não me engano, ele diz assim, na igreja foram constituídos os primeiros apóstolos, depois os profetas, depois os mestres. Então ele diz, esses mestres são os catequistas, quer dizer, já no início da igreja. Agora, no ano passado, o Papa Francisco instituiu o Ministério de Catequistas, através do moto próprio Antiquum Ministerium, no dia 10 de maio de 2021. Então, é interessante que ele, no documento que ele estabelece o novo ministério, ele chama de antigo ministério. Então, o que é antigo? A atividade, o trabalho de catequista. Mas agora ele estabeleceu uma possibilidade de ter um ministério formal, dado liturgicamente. Dom Rogério, qual que é o intuito desse livro? O senhor poderia nos dizer? Me pediram, da editora me pediram que fizesse um livro que pudesse ser mais acessível aos catequistas. Ótimo. Porque já havia o trabalho dos bispos para fazer o itinerário formativo e os critérios para os novos ministros da catequese. E então eles disseram, ainda não temos alguma coisa mais voltada para os catequistas. Então, com a ideia de posicionar um pouco do que se trata, é que eu, então, atendi a esse pedido. Que bom, porque a catequese, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a respeito da evolução dela, acompanhamento dela com as mudanças, com as gerações, né? Porque, como o senhor falou, né, a gente começa com uma catequese, né? E a gente evangeliza também, a todos somos responsáveis por isso, nessa catequese humana. E como que a catequese vem acompanhando as gerações? Então, a gente precisa partir do início. Sempre existiu catequistas. Se você imaginar que São Paulo, quando foi perseguir os cristãos e depois foi tocado pela graça de Deus e entrou em Damasco, ele foi procurado por Ananias, que o curou, e aí ele teve que aprender a religião cristã. Como também nos Atos dos Apóstolos tem lá a passagem que Filipe encontra-se com o eunuco que está lendo um texto do profeta Isaías. E aí então o Espírito move Filipe e ele se aproxima e diz, você entende o que está escrito aí? Diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, a atividade de catequese é tão antiga quanto a igreja. A igreja pode até sobreviver sem ministério ordenado, mas sem catequista é impossível. Então, todos nós temos na vida a figura de um catequista. Agora, essa atividade se desenvolveu assim, espontaneamente, naturalmente, e nunca teve um marco litúrgico para dizer, isso aqui está recebendo o ministério da catequese. Isso é o que vai acontecer agora, que tem acontecido através dessa instituição do Papa Francisco. Mas é importante que a gente saiba que
A catequese se desenvolve como uma coisa que nasce de dentro da pessoa, do catequista. Entendi. O Japão ficou cerca de 3 séculos sem nenhum missionário, sem nenhum padre, que foram martirizados ou expulsos. E quando os novos missionários voltaram, a igreja estava firme porque se exercia a catequese, se batizava as pessoas. Então isso é impressionante, né? Muito, muito. Isso é uma prova, ainda mais num lugar tão... É fácil acontecer aqui, né? É. Onde nós temos uma cultura muito diferente. Que interessante, não, padre? Com certeza. Dom Rogério, quais são, ou poderíamos dizer especificamente sobre o livro, qual é o impacto, ou os impactos, ou os resultados que o senhor espera que esta obra cause, não só na vida dos catequistas, mas diante de todo o povo? Bem, primeiro eu tentei situar um pouco que houve uma evolução para essa abertura de se dar um ministério instituído para os catequistas. E isso parte da ideia da evolução dos ministérios, que desde o Papa Paulo VI começaram a ser vistos como uma coisa não exclusiva de pessoas ordenadas. Então, existem outros ministérios. Aí houve uma evolução para uma abertura para ministérios, por exemplo, da comunhão, mas que não é instituído. E aí o ministério instituído, os que existem, leitura e acólito, foram, de uma certa maneira, abertos também para leigos, pelo menos a possibilidade. O Papa Francisco deu um passinho a mais agora, permitindo que fosse dado não só a homens, mas também a mulheres, essa mudança do Papa Francisco. E agora, querendo marcar, então, a importância desse trabalho de catequista, ele estabeleceu essa nova instituição. Deixando claro que, com isso, ele não está querendo dizer que todo mundo, para ser catequista, vai ter que receber esse ministério. Aliás, até ele diz que não é para todos. Não. É para alguns, é para marcar o trabalho, não é um prêmio de consolação para a pessoa do catequista. Verdade. Eu gostei muito do que o senhor falou, em especial essa história do Japão, e quando também a gente percebe quando o senhor diz, né, como eu vou saber se ninguém me explica? Olha, gente, que convite mais especial, né? Como eu vou saber se ninguém me explica? Eu digo sempre também, eu acho que a gente não nasce sabendo, por isso que é importante o que a gente sabe ou o que a gente sente, e ainda mais quando você tem a necessidade, explicar, falar. Por isso eu acho que é importantíssimo, sabe? Você que é catequista, ou você que é mãe, você que faz parte da comunidade, você que está engajado na igreja ou numa pastoral, acesse o site da Editora Santuário para você, olha, para responder essa pergunta. Como que eu vou saber se ninguém me explica? Então tem alguém aqui explicando. E ele veio aqui para falar para nós, né? Dom Rogério com o novo e antigo Ministério dos Catequistas. Numa linguagem muito atualizada, importante para você também, quem sabe, se atualizar. A gente vem com muita imagem antiga, né, Dom Rogério, dos catequistas, né? Sim. Muito antiga. A gente precisa se atualizar com isso e também colaborar com isso, né? Eu acho que sai daquela estrutura um pouco engessada. E o senhor, acho que deixou essa mensagem, que os catequistas também estão fora da igreja, né? Estão em saída? Mais ou menos isso? Sim. Os catequistas, eles estão por toda parte e eles são como se dizia num documento antigo dos cristãos, eles estão em toda parte, eles não se diferenciam pela roupa, por nada. Isso é o importante. Não se trata de colocar um jalequinho ou uma túnica no catequista para dizer ele é o catequista. Porque isso aqui é um tipo de clericalização do ministro leigo. É a primeira vez que um ministro, vamos dizer, vai receber um ministério instituído que não será exercido lá na frente, na Assembleia Litúrgica. Ele é exercido escondido. Sim. Ele é humanizado mesmo, então eu penso né? assim, o Papa Francisco, ele não quis tanto assim dizer, você é catequista, que eu vou pôr você na frente. Não. Ele quer dizer, eu quero pôr seu trabalho na frente para os outros enxergarem. Porque parece que ninguém enxerga. Eu imagino uma paróquia, por exemplo, sem pároco. Mas sem catequista, não. Não tem como, né? Não tem jeito. É verdade. Então ele quis valorizar assim, o ministério, mostrar isso aqui é o que está diante de nós e que a gente precisa valorizar. Pessoas fazem o trabalho catequético com o que sabem, às vezes nem informação recebem direito. Às vezes o catequista analfabeto é aquela pessoa extraordinária que ensina a fé. Aproveitando essa sua colocação, Dom Rogério, vale
Tá valendo? Vale. É? Vale porque é mais do que a transmissão de conhecimentos. Sabe, o que tem de bonito é assim, eu tenho fé, eu creio e eu procuro saber aquilo que a minha fé me diz. E eu quero dividir isso com você. Eu amo tanto essa minha fé que eu quero fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer o que eu conheço. Né? Aquilo Mas que é a me fé. faz bem, né? Sim. Justamente. Eu diria também, Dom Rogério, que seria um resgate, né? Esse livro vem como um resgate, porque como o Dom Rogério falou, eu vejo muito nessa perspectiva. Não adianta obter conhecimento e não amar. Quer dizer, há o complemento. Eu amo o que conheço. Então, essa experiência se dá nas pequenas, nas grandes comunidades, nas grandes paróquias, nos grandes e pequenos rincões do nosso Brasil. Então, eu creio que esse aparato traz para as comunidades essa experiência também da convivência e do resgate de catequistas que estão afastados e daqueles que virão assumir essa missão na comunidade cristã. É um resgate, sim. É uma palavra interessante. Os catequistas, eu até reconheço assim, os catequistas têm muita paciência com a gente, com os padres, ou como tem. Porque eles não recebem as condições que deveriam receber para trabalhar. É tudo na luta, tudo no amor. Né? Não quero dizer que os padres não apoiem, sim. Existe um esforço, mas não é o que devia ser. Que bonito o reconhecimento do senhor. Pela primeira vez eu escuto assim, um olhar tão humano, sabe? Tão valorizado em cima daquelas pessoas que a gente pensa que é só aquelas mulheres que, sabe, que se aposentou, ou que está viúva, ou aquela mulher que não casou, né? Acho que é uma realidade, sabe? Eu acho que catequista pode ser você que é empresário, você que tem o seu negócio, você que é um professor de uma outra área, sabe? Você que tem esse coração que sente a presença de Deus, você pode ser um catequista. Não é só aquela pessoa que não tem nada para fazer. Eu não sei o que eu vou fazer na igreja, eu não sei o que eu posso fazer. Então eu vou lá ser catequista, eu vou pegar um livrinho, vou seguir o livrinho. Não é seguir o livrinho lá didático, né? Com as crianças. Mas é seguir aquilo que Dom Rogério deixou aqui, essa mensagem tão bonita. Todo mundo pode, né, Dom Rogério? Pode. Nossa, parabéns, viu, pela obra. Obrigada por o senhor ter trabalhado, né, e ter concluído essa obra tão importante para a gente falar. Então, eu quero convidar você a entrar no site da Editora Santuário, editorasantuario.com.br, mas também já liga 0800 016 0004 para você já ligar e já pede, viu? Se você está acompanhando a gente, talvez alguns catequistas precisam se aproximar dessa obra e dessa realidade, se sentir valorizados. Compre, já faz assim, uma compra para vários catequistas, várias pessoas têm um desejo de ser catequista, ou aquele que você percebe aí, né, que pode ser um catequista e acha que talvez não seja digno. Tem umas coisas assim também, eu acho que eu não posso, porque, como que eu vou falar, ensinar a criança a saber, né, de Deus, assim que as pessoas falam. Dê para essa pessoa, para motivá-la, para valorizá-la, para humanizá-la também, nessa missão tão grandiosa. Então já faça. Aproveita agora, entra, também tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para o link exato do livro e aí você já adquire, tá bom? Com todo carinho, a Editora Santuário preparou para você. Muito feliz, parabéns, estou muito contente com a presença do senhor e com a mensagem que o senhor deixou, Dom Rogério. Queria que o senhor desse uma bênção especial a todos aqueles que se sintam chamados nesse momento. É um prazer muito grande falar, especialmente com catequistas, que são muitos que acompanham esse programa. Eu agradeço a editora por ter me dado essa oportunidade, a Editora Santuário, a vocês por terem me ajudado a divulgar aqui. E o meu abraço aqui especial, então, a todos os catequistas e uma bênção muito carinhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.